Este podcast tem o apoio da gama Audi e-tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como a morte de uma mulher pode mudar o Irão. Until the women of Iran are free, we are going to stand with you. Jian, Azadi, women, life, freedom. Abir Al-Sahlani é eurodeputada. É sueca de origem iraquiana. Numa sessão no Parlamento Europeu, agarrou o cabelo e cortou uma madeixa usando uma tesoura. Ao mesmo tempo, dizia a palavra Azadi, liberdade, em persa. Dezenas de mulheres estão também a cortar pequenos pedaços de cabelo. Atrizes francesas ou a portuguesa Fernanda Serrano fizeram o mesmo em solidariedade com os protestos das mulheres no Irão. Protestos que têm subido de tom. بنده به صراحت میگم این برنامه‌ریزی کار آمریکا کار رژیم غاصب. O líder supremo iraniano demorou a reagir publicamente. O Ayatollah Ali Khamenei acusa os Estados Unidos e os israelitas de serem os instigadores dos tumultos. عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها بعضی از ایرانی‌های خائن هم که در بیرون از کشور هستن به اینها کمک کردن. Mahsa Amini foi detida a 13 de setembro por alegado uso inadequado do hijab, o véu islâmico. Teria umas madeixas de cabelo à mostra. 3 dias depois, era conhecida a notícia da morte da jovem de 22 anos, iraniana de origem curda. A morte de Mahsa Amini desencadeou uma onda de protestos que já ultrapassou as fronteiras do Irão. As mulheres cortam pedaços de cabelo em homenagem a esta vítima da intolerância. Até que ponto estes protestos desencadeados por mulheres contra um regime dominado por homens e pelo fundamentalismo podem derrotar o regime? Vou conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho, Paulo Batista Ramos. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor Paulo Batista Ramos. Obrigado pelo convite. Professor, consegue resumir assim, num minuto, a Revolução Iraniana, a mudança do regime do Shah da Pérsia para o tempo dos Ayatollahs? Assim, num minuto, sobre a Revolução de 1979, o que é que se pode dizer muito sucintamente? Tudo começa assim, o evento marcante, até fazendo um paralelismo com o que está a passar hoje no Irão, é o funeral do filho mais velho do Khomeini, em 1977, numa cidade santa do Irão chamada Qom, e a partir das celebrações, digamos assim, da cerimónia fúnebre, começam a desencadear-se um pouco por todo o Irão protestos contra o Shah, que vão percorrer todo o ano de 1978. Portanto, os iranianos vão estar na rua. Khomeini estava no exílio, estava no Iraque, e já era um grande símbolo, digamos assim, da oposição ao regime do Shah, que era visto como pró-ocidental, um pouco anti-iraniano, mas acima de tudo anti-muçulmano. E toda esta agitação, turbulência sociopolítica do ano 1978 vai culminar precisamente na Revolução do início de 1979, fevereiro de 1979. O Shah abandona o país e é precisamente Khomeini que o primeiro a chegar, digamos assim, o primeiro a marcar terreno. Regressa de Paris, na altura ele já estava em Paris há alguns meses no exílio, e regressa a Teherão, e vai ser ele a encabeçar, vai ser ele o grande símbolo, digamos assim, da oposição ao Shah, que também tinha, ao fim e ao cabo, certa medida, também era uma oposição ao mundo ocidental, com o qual o Shah tinha alianças, principalmente Estados Unidos, Israel. O que há aqui de interessante, e até para fazer um paralelismo com o que está a passar hoje no Irão, é que há várias tendências sociais, políticas em torno do Khomeini. Portanto, Khomeini era um fundamentalista islâmico, tinha uma visão particular que ele próprio tinha criado
sobre como é que deveria ser governado o Irão, mas na realidade havia comunistas, havia clérigos moderados, havia democratas, havia liberais, esperando que Khomeini fizesse essa abertura, digamos assim, não fosse uma transição de uma ditadura ou de uma monarquia absoluta para uma revolução islâmica, mas sim que fosse para uma revolução democrática ou para um Islão democrático. Na verdade, Khomeini foi bastante mais hábil que todas essas forças que se movimentavam na altura e conseguiu, enfim, implementar a sua visão, digamos assim, daquilo que deveria ser o regime futuro do Irão. E podemos dizer que, afinal, estamos perante um regime que é dominado por fundamentalistas islâmicos, neste caso xiitas. Certo. É um regime fundamentalista islâmico, como eu disse há pouco, assente numa visão particular do Ayatollah Khomeini. É preciso também ter atenção, ele já tinha 77 anos quando tomou o poder, portanto em 1979 ele já era uma personalidade também muito respeitada por causa da sua idade. Na altura, 77 anos ainda é muito mais do que hoje em dia, não é? E ele tinha criado uma nova filosofia política chamada Velayat Faqih, que ao fim e ao cabo a teocracia, que é a fundamentação da teocracia islâmica. Ele tinha criado isso no exílio, em palestras, ele esteve no exílio no Iraque, ao sul de Bagdade, no seminário mais antigo do xiismo, que é Najaf, e, portanto, foi aí que ele construiu toda a filosofia política que depois vai implementar com a Revolução Islâmica, que assenta, efetivamente, em princípios fundamentalistas ou integristas, no sentido em que a religião, os textos sagrados, é que devem comandar toda a vida política, social, quer dos indivíduos, quer do Estado, quer da sociedade. O regime contou com esse apoio popular e de vários setores, pelo menos no arranque. Esse sentimento foi mudando? Está tudo igual hoje àquilo que era ali no início dos anos 80? Não está tudo igual. O sentimento foi mais que mudando, foi a própria estrutura da população, a estrutura demográfica que se alterou. Quando ocorreu a Revolução, existiam mais ou menos 40 milhões de iranianos, hoje os iranianos são cerca de 80 milhões. O que isto significa? Que a maioria da população não conheceu, pura e simplesmente, a Revolução Islâmica. Portanto, 40% hoje em dia da população iraniana tem menos de 25 anos e muitos já nasceram após 1979. E, portanto, a Revolução Islâmica já é algo distante para a maioria da população iraniana, tirando a elite que se mantém, uma elite gerontocrática que se mantém no poder. Além do que, para consolidar o poder, Khomeini instituiu logo um regime repressivo e, portanto, começa logo uma política de repressão, cria a Guarda da Revolução Islâmica, cria os Bazis, portanto, toda uma série de forças policiais e militares que vão garantir e salvaguardar o regime que saiu da Revolução Islâmica, portanto, a República Islâmica do Irão, e que na prática tem uma atuação muito idêntica ou até pior do que a polícia política no tempo do Shah. E a 13 de setembro, uma jovem de 22 anos é detida e 3 dias depois morre às mãos da polícia da moral. É detida por mau uso do lenço e deste tipo particular de lenço ou de véu islâmico, o hijab? Exatamente. É detida, aparentemente, até estava a usar o hijab, o tal lenço ou véu islâmico, mas estaria a usá-lo de forma inapropriada, que é muito comum no Irão. A maioria das jovens e das mulheres no Irão, apesar de ser obrigatório o uso do lenço, usam assim de uma forma um pouco livre, um pouco solta, portanto não tapam completamente o cabelo, não tapam completamente a cara e, portanto, usam até aquilo como uma forma fashion, digamos assim. Aliás, sempre foi um pouco essa a tradição iraniana, não é? Já dos tempos do Shah.
Sim, no Shah não era de toda obrigatória a utilização do hijab, não é? Portanto, no tempo do Shah, apesar de não existir pluralismo político, digamos assim, existia pluralismo social, portanto havia uma abertura completa dos costumes e o governo do Shah tentava não interferir na vida pessoal, privada, de cada um, nem nas questões religiosas. E, portanto, no tempo do Shah havia efetivamente um pluralismo em termos de género também. As mulheres tinham tendencialmente os mesmos direitos que os homens. Aliás, o Khomeini salta para a ribalta política ou para o grande combate político no início dos anos 60, quando são eleitas as primeiras mulheres como deputadas. Mas agora existe essa polícia da moral. Sim. Existe essa polícia moral, existem muitas polícias no Irão, incluindo os Basiji, que fazem esta vigilância totalitária, digamos assim, dos costumes e dos comportamentos dos cidadãos, se estão de acordo com a lei islâmica. É muito comum este tipo de repressão, portanto, isto que aconteceu à Mahsa Amini é relativamente comum no Irão. Eu lembro, por exemplo, os ataques com ácido que as mulheres costumam sofrer por não usarem o véu de forma correta. Desta vez foram um pouco mais longe, digamos assim, a polícia levou-a para a esquadra e, efetivamente, tudo indica que ela morreu na esquadra e que, enfim, sofreu pancadas no crânio e que terá sido isso que levou à morte. Ela esteve em coma durante vários dias, portanto, no dia 13 ela é detida e no dia 16 ela morre. E depois é na sequência do seu funeral, portanto, tal como no filho do Khomeini, é na sequência do seu funeral que começam a ser desencadeados, primeiro, protestos na sua cidade natal, que é no Kurdistão, e depois um pouco por todo o Irão. E a repressão desses protestos tem sido violenta. Quantas pessoas já morreram? Violentíssima. Neste momento, de acordo com organizações não governamentais, aproximadamente 100 pessoas já terão morrido e mais de 1000 já terão sido detidas. Agora, eu também só gostaria de sublinhar que os últimos grandes protestos que aconteceram no Irão foi em 2019 e, digamos assim, a faísca que os desencadeou foi o aumento dos preços de combustível, provocaram mais de 300 ou 400 mortos. Portanto, os números são um pouco díspares, mas foram centenas de mortos. Aqui também estamos numa situação que é relativamente comum ou está de acordo com aquilo que têm sido os protestos no Irão nos últimos, pelo menos, 10 anos. Já voltamos à conversa com o professor Paulo Batista Ramos, da Universidade do Minho, sobre a situação que se vive atualmente no Irão. Sim, a gama Audi e-tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. Leva-nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar 2 vezes se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e-tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi, o futuro é uma atitude. Estamos de regresso à conversa com o professor Paulo Batista Ramos. Esta canção que estamos a ouvir em fundo, Barai, que significa em persa por causa de, é agora um símbolo de resistência e tem tocado em protestos e é muito usada nas redes sociais. Este por causa de é também usado para os mais variados fins. Estes protestos em defesa da liberdade têm apenas como base este desejo de liberdade? Ou, professor, há aqui mais? Há outras questões sociais e económicas a alimentar todos estes protestos? Há mais, obviamente que há mais. Eu acredito que sim, que seja em nome da liberdade que a maioria das pessoas estão a ir para as ruas, principalmente os mais jovens.
mas a verdade é que, por exemplo, a inflação no Irão está na casa dos 60%. Portanto, obviamente que também há condições socioeconómicas propícias, digamos assim, ao desencadear destes protestos. Mas há outra questão que talvez tenha sido mais relevante do que propriamente as questões socioeconómicas, que é o facto da Mahsa Amini ser de origem curda. E o Irão tem muitas minorias étnicas. Tem o Kurdistão iraniano, tem o Azerbaijão iraniano, dos azeris, tem ao sul também uma minoria árabe junto ao Golfo Pérsico, no Cuzestão. Tem também uma minoria baluche junto à fronteira com o Paquistão. Isto para dizer que no seio da sociedade iraniana também existem tensões etnonacionalistas que tendem a ser os principais veículos normalmente quando acontecem protestos no Irão. Mesmo os protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis, o aumento dos preços dos bens essenciais, como aconteceu em 2017 com os ovos, pode ser essa a fagulha, mas depois as regiões que normalmente são mais rápidas a absorver a onda contestatária são precisamente as regiões onde vivem estas minorias étnicas não persas, digamos assim, no Irão. E a questão que estamos a viver hoje teve a ver, efetivamente, eu julgo mais do que a liberdade, mais do que a morte da Mahsa Amini, teve a ver com a questão dela ser curda, e foi precisamente no Kurdistão iraniano, nas cidades curdas, onde se deram os primeiros protestos, que passam imediatamente para protestos anti-regime. E temos visto também tomadas de posição públicas de artistas, ativistas, um pouco por toda a Europa, também no mundo ocidental. Até que ponto é que esta pressão externa pode ou não ter alguma influência no Irão? Isso é novo. Não é comum vermos a comunidade iraniana no exterior tão ativa e na organização de manifestações contra o regime um pouco por todo o mundo. Normalmente são os grupos oposicionistas mais organizados, como os Mujahideen al-Khalq, que tomam a dianteira e a liderança destes protestos fora do Irão. Mas desta vez estamos a ver efetivamente a comunidade iraniana nos Estados Unidos, no Canadá, em França, na Alemanha, a tomar a dianteira, e com muitos intelectuais, artistas iranianos e não só, a solidarizarem-se com aquilo que se está a passar no interior do Irão. Quanto ao impacto no regime em si, eu francamente sou um pouco mais cético e acho que vai ser diminuto. O regime normalmente costuma ignorar ou descartar todos estes tipos de manifestações e, portanto, duvido que isto tenha algum tipo de impacto ou de pressão sobre, principalmente, o Guia Supremo Ali Khamenei, que só veio falar sobre isto, sobre a morte desta jovem, e foi assim de uma forma um pouco displicente, 3 semanas depois. این حادثه‌ای که پیش آمد دختر جوانی درگذشت. خب حادثه تلخی بود. دل ما هم سوخت. E a censurá-la, que ela não devia ter usado mal o hijab, portanto, ao culpá-la, ao fim e ao cabo, quase pela sua morte, não é? E há alternativas credíveis no Irão para uma eventual mudança de regime? E já lá vamos a essa pergunta, se estes protestos podem ou não fazer cair o regime. Há alternativas nesta altura? Há muitas alternativas. O Irão é uma sociedade bastante jovem, bastante educada, com muita população bastante educada, com muita vontade de conhecer o mundo exterior e com muito conhecimento do mundo exterior e principalmente do Ocidente, muito virada, com fortes ligações ao mundo ocidental, quer à Europa, quer aos Estados Unidos, ao Canadá. No Canadá há uma grande comunidade iraniana, e também existe, digamos assim, uma oposição ao regime organizada, tanto interna como no exterior. Eu diria que a oposição interna são normalmente apelidados de pragmáticos ou de reformistas, são perfeitamente capazes de transformar
ou de fazer uma transição do regime de forma pacífica. Há uma oposição externa, sediada no exterior, que são os palevistas, portanto os herdeiros da monarquia do Shah, que querem o regresso da monarquia ao país, e outros grupos mais radicais. Esses, eu diria que têm uma visão mais radical desta mudança de regime. Mas no interior do próprio Irão, no interior das instituições, principalmente civis, políticas, académicas, há efetivamente capacidade e vontade de fazer esta transformação por dentro, digamos assim, do regime. Se vão ou não conseguir, isso já é outra questão. Essa é a pergunta, não é? Se um regime desta natureza e com a força que tem pode ou não ser derrubado ou pelo menos empurrado pela força popular. Exatamente. Vimos enormes manifestações massivas também em 2009 com o Movimento Verde, portanto antes das primaveras árabes ainda. Tiveram milhares, milhões de pessoas nas ruas de Teherão durante meses e o regime, enfim, abanou, mas não caiu. O resultado foi o presidente eleito Ahmadinejad, na altura, manteve-se no poder, e os líderes que tinham-se candidatado contra Ahmadinejad estão ainda em prisão domiciliária. Foram para a prisão domiciliária em 2011 e ainda se mantêm em prisão domiciliária. A questão hoje é até que ponto estes protestos são diferentes, são mais vigorosos, e até que ponto conseguem ou não abanar os alicerces do regime. Eu diria que a questão central está nas forças e serviços de segurança e no establishment militar do Irão. Enquanto este setor, digamos assim, da sociedade iraniana se mantiver coeso e unido como se tem mantido até aqui, eu duvido muito que haja alguma capacidade, digamos, da sociedade civil, destes jovens, que consigam, enfim, provocar essa mudança do regime. Quer dizer, ou estes protestos atingem realmente patamares nunca vistos durante os últimos 40 anos e provocam a tal dissensão ou fraturas no interior do tal establishment militar, que pode afetar a elite religiosa e forçá-los a reformas. De outra forma, não estou a ver efetivamente como é que estes protestos, por mais massivos que sejam, como é que possam efetivamente provocar abalos nos alicerces do regime. Muito obrigado, professor Paulo Batista Ramos. Obrigado eu, foi um prazer. Paulo Batista Ramos é professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho e já participou noutros episódios da História do Dia, por exemplo, sobre o poderio militar e nuclear russo. Esta foi a História do Dia. Neste episódio, ouvimos alguns sons retirados das redes sociais que foram divulgados pela agência Reuters. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.